A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero começar com algumas declarações que você pode, por favor, anotar. A primeira declaração é: o plano original de Deus foi estender o seu reino celestial na terra. Este foi o plano original de Deus: estender o seu reino celestial na terra. Esta foi a motivação de Deus desde o início. Mas Deus desenvolveu um programa para fazer isso. Deus queria estabelecer um reino no mundo visível, sem ele precisar vir para o mundo visível, o mundo que se vê. Para fazer isso, o seu programa era criar, a partir do seu próprio espírito, uma família e uma descendência que seria exatamente como ele, que seriam seus representantes no mundo visível. E eles liberariam, estabeleceriam e executariam o seu reino invisível no mundo visível. Este é o programa de Deus desde o início. A Bíblia não é um livro difícil de se entender. Nunca foi o plano de Deus estabelecer uma religião. De fato e de verdade, a religião é feita pelo homem. A palavra religião vem de uma palavra raiz que significa buscar. Então, na verdade, a religião apenas é necessária se você estiver perdido. Antes de o homem cair, não havia necessidade de religião. Então, toda a atividade do homem, na sua tentativa de experimentar e encontrar Deus, seja budismo, islamismo, confucionismo, ou o que quer que seja, hinduísmo, shintoísmo, ou a fé Bahá'í, ou seja, o Rastafari, ou a cientologia, ou o unitarianismo, ou o ateísmo, são todas religiões, porque são todas tentativas humanas que buscam encontrar algo que eles creem que perderam. Não é fantástico que Deus resolveu o problema ele mesmo? Ao invés de ele permitir ao homem gastar o resto da sua frustração eterna tentando encontrar Deus, Deus tomou uma decisão. A decisão dele foi: eu vou deixar fácil para vocês. Eu virei e descobrirei vocês. Então, o programa de Deus nunca foi formar uma religião. A religião é como um clube organizado, criado pelo homem para satisfazer a sua fome de encontrar a Deus. E damos nomes diferentes. Eu costumava ser religioso. Hoje eu não sou mais um homem religioso, porque eu não busco mais. Há alguém aqui nessa posição? Alô, alguém? Pessoas religiosas ainda não encontraram o que estão procurando. O que eu tenho agora é um relacionamento com aquele de quem eu me afastei e a quem eu abandonei. Nunca foi o plano de Deus, escreva isso, ter súditos, mas filhos. Essa é uma declaração muito importante. Nunca foi o plano de Deus ter súditos, mas filhos. A razão pela qual essa é uma declaração difícil é porque sempre que você ouve a palavra rei, a palavra seguinte é súditos. Este não é o plano de Deus para nós. Deus é rei, mas ele não quer súditos. Em terceiro lugar, nunca foi o plano de Deus ter cristãos, mas cidadãos. Deus sempre quis ter filhos que são cidadãos do seu reino. O que temos feito é nos tornado algo que nós criamos de fato e de verdade. Temos basicamente sido nomeados por pagãos, e a palavra cristão foi primeiro introduzida no livro de Coríntios por pagãos.
Pagãos nomearam os crentes assim, e então aceitamos o rótulo pagão e temos jogado o jogo deles. Eu costumava ser um cristão, mas hoje, graças a Deus, eu sou um filho e um cidadão e um embaixador. Eu gosto desse. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo e do céu. A Bíblia nos nomeia assim, mas nunca nos nomeia cristãos. A Bíblia diz, tantos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos. A Bíblia nos chama de filhos e nunca de cristãos. A Bíblia diz, a nossa cidadania é do céu. A Bíblia nunca nos chama de cristãos, mas ela nos chama de cidadãos. Para ser um cristão, você tem que viver nas expectativas dos pagãos. Para ser um filho, você tem que ser como seu papai. Para ser um cidadão, você tem que representar o seu país. E para ser um embaixador, você tem que representar o seu governo. Mas para ser um cristão, você tem que se medir pelos pagãos que te chamam assim. É por isso que a maioria dos pecadores te diz, eu achava que ela era cristã. Porque eles têm a ideia deles do que o cristão deve ser. Porque são eles que te chamam assim. Diga seu vizinho, ele está falando com você. Diga seu vizinho, hoje eu me libero do fardo de ser um cristão. Eu vou ser um filho. Aplaude e agradeça a Deus. Você está livre agora? Liberto. A simples intenção e propósito de Deus desde o começo foi estender e estabelecer o seu reino nessa terra. E a sua estratégia simples foi governar o reino visível a partir do reino invisível, através do homem invisível, vivendo num corpo visível, no visível. Você pode escrever isso? Essa é provavelmente a declaração mais importante que fiz em toda a minha vida. Porque, na verdade, essa é a essência do programa inteiro de Deus na Bíblia. Vou dizer de novo. O propósito original de Deus e a intenção dele foi governar o visível, o mundo visível, a partir do invisível, o mundo invisível, através do invisível, o espírito do homem, vivendo no visível, que é o corpo, no visível, a terra. Então Deus queria governar o visível a partir do invisível, através do invisível, vivendo no visível, no visível. Você viu? Então como ele ia fazer isso? Bem, Deus que é invisível, poria o espírito que é invisível para viver no visível que está no visível. E ele se comunica a partir do invisível com o invisível, vivendo no visível, de forma que o visível entenda o que Deus foi. E o que quer que Deus deseje será relacionado ao invisível, manifesto no visível, e dessa forma a terra mostrará o que o céu está pensando. Este é o programa de Deus. Ainda é e sempre será. Então o que na verdade temos o rei do universo e do mundo invisível, o Elohim, o Jeová Jireh, Adonai, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, todo nome que você queira chamar, Deus Todo-Poderoso. Você tem o rei invisível, e rei vem de kuning, que quer dizer governador, ou aquele que define padrões. Aquele que define padrões para todas as coisas, ele é o rei, ele é o governador do mundo invisível, e ele é o dono do mundo visível, e ele está vivendo no invisível. Ele é invisível. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o rei, repita, rei. Eu estou me repetindo por uma razão. Ele é o quê? O rei de tudo. Ele é o rei, é o definidor de padrões. Ele é o estabelecedor da regra. Ele é o juiz de todas as coisas. Ele é o rei. Você não pode ser um rei a não ser que haja algo sobre o que reinar. Ou seja, você não pode reinar sobre nada. Estão comigo? Para ser um rei, você tem que ter algo sobre o qual reinar. Para definir padrões, então o que Deus fez? Antes de tudo havia Deus, porque tudo que foi feito por Deus. Então Deus, houve um tempo que Deus não era rei, porque não havia nada sobre o que reinar. Ele era apenas Deus. Elohim, 3 em 1, por ele mesmo. Em cima de nada, na esquina de lugar nenhum. E esse Deus, a natureza dele, não poderia se ajudar. Porque a primeira palavra apresentando ele na Bíblia, a primeira palavra que descreve ele é a seguinte: Criador. Deus não cria, ele é Criador.
Então, criar é um resultado natural de ser um criador. Então, Deus criou porque Ele é um criador. Ele não criou, então se tornou um criador. Ele criou porque Ele já era um criador. E então, criar era a sua expressão natural. Então, Deus criou todas as coisas. Primeiro o mundo invisível. E então o mundo visível. Aí Ele se tornou automaticamente o quê? Rei. Porque agora Ele tem o quê? Algo sobre o quê? Governar. Sobre o que quer que um rei governe é chamado de o seu domínio. Repitam, domínio. Escreva essa palavra. Então, você tem um rei e você tem o quê? Um domínio. Você não pode ser um rei sem um domínio. Não se pode ser um presidente sem país. Não se pode ser primeiro-ministro sem nação. Então, você precisa de algo para governar. A propósito, foi por isso que Lúcifer teve um problema. Porque ele não possui nada. Ei, falem comigo. Então ele nunca poderá ser um rei. É por isso que em lugar nenhum na Bíblia Satanás é referido como um rei. Ele é simplesmente um querubim desempregado. Então se Satanás está governando sua vida, isso é ilegal. Se Satanás está governando suas finanças, ou seu corpo físico, ou a sua família, ou seu lar, ou a sua vizinhança, Satanás está ilegal. Sabe, é incrível que Deus criou o seu próprio domínio. Então o que temos agora? Temos um rei com o seu domínio. Repitam, rei no domínio. Diga rei no domínio. Diga rápido. Mais rápido. Mais rápido. Você está ficando bom, não é? O resultado automático de um rei com um domínio é um rei no domínio. Um reino. É disso que trata toda essa coisa. Ela trata de um reino, simplesmente, a relação entre um rei e o seu domínio. E o domínio inclui o visível e o invisível. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dessa forma, tudo que existe, ele fez, ele criou, e dessa forma é propriedade dele, por direito, e dessa forma é o seu domínio de governo. Ele é o rei que tudo domina, esse é o reino dele. E este é o coração da Bíblia inteira, o reino. Agora, veja Gênesis capítulo 1, verso 26, por favor. Ele diz: façamos o homem à nossa própria imagem e à nossa semelhança, e que ele tenha o quê? Domínio sobre o quê? Os peixes do mar e as aves do céu. Precisamos acertar isso aqui? Precisamos? Então vamos deixar um pouco de lado, ok. A palavra de Deus diz que ele criou você a quê? Imagem dele e a sua semelhança para ter o quê? Domínio. Por que Deus criou você? Diga alto. Você vê adoração nesse versículo? Você vê alguém cantando nesse verso? Peraí, vamos ver. Você vê céu nesse versículo? Você não foi criado para o céu. Foi de lá que você veio. Deus não precisava de outra rosa em seu jardim, você entende? Chegamos ao ponto de dizer que Deus mata pessoas para pôr outra rosa em seu jardim. Deus não tem jardim. Não existe uma fila de pessoas no céu. O propósito pelo qual Deus criou o homem é muito claro. Deus disse, veja, eu preciso de alguém para dominar uma propriedade chamada terra. É o que eu preciso. Eu não preciso de ninguém no céu cantando para mim. Eu tenho uns anjos que são melhores do que vocês, pessoal. Eu não preciso ouvir um coro. Eu preciso de alguém para governar para mim. Diga, seu vizinho, isso não é bom? Você foi criado para estar no controle de um território. Então ele diz, façamos o homem, por quê? Para ter domínio sobre o quê? Peixes, aves, você leu isso? Animais, plantas e tudo o que está na terra. Então Deus planejou criar uma criatura que tivesse domínio ou governo sobre um domínio chamado terra. Isso está claro para Deus? Ainda não está muito claro para nós, mas está claro para Deus. E Deus é muito comprometido com o que Ele está fazendo, então todo ser humano foi criado desta forma para dominar esse planeta.
Então, preso em cada um de vocês está um espírito de domínio e um mandato de domínio. É por isso que você fica maluco quando é dominado. Veja, você deve dominar as plantas, a Bíblia diz, as aves. Ele diz dominar as criaturas, os animais e tudo o que está na terra. Você pode imaginar um humano que deve dominar uma planta, sendo dominado por uma planta? A folha de tabaco, a folha de cacau, suco de uva. Como você ousa me dizer que você é um homem com cabelo embaixo do braço e músculos, mas uma folha vinda da Colômbia governa a tua vida? Eu não fico impressionado com o seu andar dignificado nos seus sapatos caros e sua bolsa chique, quando uma simples folha vinda de Cuba governa a sua vida. Sim, eu gosto do seu visual executivo no seu escritório chique. Você estaciona seu carro no estacionamento e sobe pelo elevador, mas quando você chega naquela grande mesa de mogno, há uma garrafinha na estante que governa a sua vida. E às 11 horas, ela diz a você, venha e me beba agora, e você se curva aquela garrafa. Você pode imaginar ter a sua vida dominada por uma árvore? Agora, eu duvido que algum de vocês, neste lugar, tenha a sua vida dominada por suco de uva. A sua vida não é governada por algumas folhas de Cuba ou algumas plantas vindas da Colômbia. Eu acho que você é mais dignificado do que isso. A sua vida é governada por uma árvore mais sofisticada. Veja, os santos têm outro problema com árvores. Eu ouvi uma senhora uma vez dando um testemunho numa igreja aqui nas Bahamas, e ela disse, ele me acordou essa manhã, ele me colocou no meu caminho, ele me colocou no meu ministério, e agora eu estou aqui para você orar por mim, amém. E o Espírito Santo me disse, ela está mentindo. Foi isso que acordou ela essa manhã. Foi isso que a colocou no seu caminho. Porque o Senhor disse, quando tem uma reunião de oração e está chovendo, ela não vem, mas quando chove na hora de trabalhar e ganhar isso, ela se levanta e sai na chuva. Acontece um monte de coisa, você não vem para a reunião de oração. Mas não importa o quão difícil está quando chega a hora de ganhar essa coisa. Dominado pela coisa que você deveria dominar. Não é de espantar que a primeira coisa que aconteceu na igreja quando ela nasceu, no livro de Atos, o primeiro encontro que tiveram, no primeiro encontro, as pessoas vieram, trouxeram isso, jogaram no chão e puseram debaixo do pé dos apóstolos. Por quê? Porque isso dominava eles, agora eles vão dominar isso. Sabe, você não deve trabalhar por dinheiro. O dinheiro deve trabalhar para você. Quando você trabalha por dinheiro, você é pobre e permanece pobre. Pessoas que têm um entendimento sobre dinheiro não trabalham por dinheiro. Elas deixam o dinheiro trabalhar por elas. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro continua correndo. Mas se você envia o dinheiro a algum lugar, ele volta e encontra você. É uma revelação? Então Deus deu ao homem domínio sobre todas essas coisas e fez dele rei sobre a terra. A palavra dominar significa governar, mandar, controlar, gerenciar, liderar, ter autoridade sobre. Deus deu ao homem tudo isso. E então o homem fez algo. Amigos, deixa eu dizer uma coisa. Deus nunca nos deu posse, ele nos deu governo. Escreva isso. Quando alguém dá a você posse, então, sabe, eles não são mais responsáveis. Mas se eles te dão governo, eles ainda são responsáveis. Foi por isso que Deus definiu uma qualificação. Ele disse, se você me obedecer e não tocar naquela árvore, você pode administrar esse planeta em tudo e como quiser. É seu. Então o que Deus deu ao homem foi o que eu chamo de um contrato de administração da terra. Ele deu ao homem um contrato de locação. A Bíblia é muito clara, ela diz, a terra ainda é do Senhor. E a plenitude dela, ela nunca foi sua, ele deu a você para administrar sob um contrato de locação, chamado de mandato de domínio. E dessa forma, o que você faz com o planeta, você terá que prestar contas ao dono. E como você usa o planeta e o que faz com ele, você terá que relatar e ele vai julgar de acordo com como concordamos em governar o planeta. Vá comigo, por favor, para a passagem a que eu já me referi, está em Salmos
115. Todos achem rapidamente, diga seu vizinho, eu nasci para governar esse lugar. Sabe, toda vez que você se encontra sendo controlado pela terra, você fica com pressão alta, problemas físicos, porque você não foi feito para ser governado por essa terra. O seu corpo se rebela contra isso. Até mesmo o seu corpo físico fica doente quando está sob pressão dessa terra. Veja Salmos 115. Jovens sublinhem isso porque mudou minha vida quando adolescente. Eu nunca esquecia de ler isso e mudou completamente a minha atitude sobre mim mesmo e sobre esse planeta. Eis o que ele diz no verso 14. O Senhor vos aumente mais e mais sobre vós e vossos filhos, e que vocês sejam benditos do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Agora o próximo verso é maravilhoso. Ele diz, o mais alto dos céus, quer dizer, o mais alto é aquele acima da estratosfera e da atmosfera. Estamos falando do invisível, do mundo invisível onde Deus vive. Ele diz, o mais alto dos céus pertencem a quem? Ao Senhor. Mas a terra, ele deu a quem? Ao homem. Veja, a Bíblia está dizendo a você diretamente, veja, o céu não é seu. Eu vou voar, Deus diz para onde? Eu não quero você aqui, esse não é o seu território? Deixa eu te dizer, Deus organizou tudo para se certificar que você nunca fique no céu. Porque se você ficar no céu, a palavra de Deus vai fracassar. A Bíblia diz, assim como a neve cai, e assim como a chuva cai, assim é a palavra que sai da minha boca e volta, não sem cumprir o que eu enviei para fazer. Em outras palavras, se Deus diz que Ele te criou para dominar a terra, então Deus está muito claro que você não pode ficar no céu. Se você ficar, a palavra dele fracassou. O propósito dele em criar você foi qual? Muito claro, não precisa ficar adivinhando. Dominar a terra. Então essa é a palavra de Deus para você. O propósito é que você governe a terra. Dominar a terra, ele não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Então criamos aqui uma religião do céu e Deus tem um mandato para a terra. Todo mundo quer ir para o céu e Deus não quer ninguém lá. Então ele fez arranjos. Deus fez arranjos para se certificar que quem quer que morra agora um dia vai deixar o céu e voltar. Então ele fez arranjos para o seu corpo. Se chama ressurreição. Então Deus diz que a terra pertence a você. Ele a deu a nós. Significa que somos os gestores, somos os supervisores, somos os dominadores, governadores, somos os líderes do planeta. E o que quer que aconteça nesse planeta é nossa responsabilidade. É por isso que Deus diz que Ele não pode nem amarrar nada aqui ou liberar alguma coisa aqui, porque Ele mesmo não é autoridade aqui. Ele diz tudo o que você amarrar na terra, você não pode amarrar nada no céu, não é seu território. Ele disse tudo que você amarrar na terra, o quê? É amarrado no céu. Tudo que você soltar na terra, o céu solta. Ou seja, o céu não pode fazer nada na terra sem a permissão ou o acesso através daqueles a quem Deus deu autoridade. Então algo não está acontecendo na terra porque nós não estamos permitindo que isso aconteça. Está claro? É por isso, veja, muitos dizem para mim, mas Pastor Miles, se Deus é soberano e Ele pode fazer tudo o que quiser fazer, então por que orar? Ou seja, se você ora e Deus pode fazer o que quiser na hora que quiser, qual o sentido para orar? Não, veja, se você não entende o arranjo da terra, você não entende oração. A oração é constantemente dar a Deus permissão para interferir na terra, porque você é aquele com a licença. Deus pode fazer tudo, mas Ele só pode liberar o que você permitir. Posso ouvir um amém? Entendes tu o que eu digo? Foi por isso que Jesus disse, ouça as suas palavras. Jesus disse, sabe, falando aos seus discípulos, ele diz, sabe, vocês não entendem. Os homens devem sempre orar. Agora, ouça essas palavras. Ele diz devem, isso implica, vocês são estúpidos? Vocês não entendem que se não fizerem essa coisa, nada acontece? Ele diz, os homens devem sempre, quem está falando? Aquele que ajustou o sistema. Os homens devem sempre orar e nunca parar. A questão não é você ficar indo para um culto de oração, meu amigo. A questão é você ser um.
No carro, no posto de gasolina, no mercado, no quarto, no quintal, no escritório, na construção, na loja. Deus diz, é melhor você ficar orando se você quiser que eu fique interferindo. John Wesley disse assim, ele disse, a oração é estranha. Parece que sem Deus não podemos. E sem nós, Deus não irá. Estamos presos. Então, se você não gosta das condições na terra, então comece a fazer arranjos pela oração. Posso ouvir um amém? Sabe, a oração não é esse espírito. A oração são negócios. Alô? Você está fazendo negócios com o governo, do qual você é o embaixador. E a oração é o meio através do qual você tem o seu fax passando. E o seu e-mail. A oração é como você tem o seu fluxo vindo da informação e recursos vindo do governo, e o governo invisível de Deus tem acesso através da sua fé para vir ao planeta através da sua autoridade que ele deu a você para que ele possa impactar o mundo pelo invisível. Você pode mudar a sua semana essa semana entendendo a oração. Tudo o que Jesus fez diz respeito ao reino. Ele entendia governo. Então ele deu a terra aos homens. Meus amigos, a queda do homem estragou todo o programa. A queda do homem não foi uma queda do céu, mas do domínio. Escreva isso. O homem não caiu do céu. Estou certo? Leia sua Bíblia. Não caímos do céu. Então, quando falamos a queda, ficamos pensando que caímos do céu. Isso é importante de entender. O homem não caiu do céu. O registro feito por Moisés é muito claro. O homem caiu da sua responsabilidade de domínio sobre a terra. Satanás não disse a Eva, se você comer do fruto cairá do céu. Ele disse, se comer do fruto será como Deus, o que foi uma coisa burra. Eles já eram como Deus. A propósito, a maior arma contra qualquer pessoa é a autodúvida. Eu vou repetir isso porque é pesado. A maior arma contra qualquer pessoa é fazê-los duvidar deles mesmos. A autodúvida tem nela baixa autoestima, baixo autoconceito, um autoconceito errado, um autovalor baixo, uma autoconsideração baixa, porque duvida de si mesmo. Quando alguém duvida de si mesmo, eles acreditam que não podem fazer o que eles são capazes para fazer. Satanás plantou o que eu chamo de a ideia do auto-ódio. É por isso que esse ministério é tão importante. A nossa missão no mundo é muito clara. Deixa eu dizer qual é a nossa missão. A nossa missão é arranjar um seguidor e fazê-lo pensar como um líder. Por quê? Porque eles são, mas estão condicionados pelo seu passado e sua cultura e o seu ambiente os fizeram crer que eles não são o que eles são. Nenhum membro dessa igreja deve jamais aceitar um emprego sem a ideia de que quando isso acabar estaremos nós no controle. Você não ouça. Eu nunca esqueço do encontro que tive na Malásia, é no seminário da Sony, e eu estava sentado falando para um grupo multimilionário, sabe? Havia uns 7, 8 caras, todos multimilionários, e conversávamos e eles estavam felizes por me conhecer, porque, sabe, sou das Bahamas e a minha cor era bonita e tudo mais, sabem? E eles empolgados por me ter ali na Malásia. E conversamos durante o jantar, no intervalo de um seminário, e um deles disse para mim, você sabe como eu ganhei meu dinheiro? Ele me contou a história, eu disse, uau! E ele disse, a propósito, me diga, por que pessoas com a sua pigmentação, em qualquer país que nós vamos, nós damos certo, mas vocês parecem que não conseguem romper? Eu disse, eu não sei, você me diga. Ele disse, eu descobri quando eu fui para a América, esse cara ele era da China e estava ali na Malásia, trabalhando para a Sony como consultor. Ele disse, quando eu fui para a América, percebi que toda cidade que eu ia, toda vez um asiático chegava na cidade sem nada, mas em alguns meses virava empresário. E ele disse, mas o seu povo, da sua bela pigmentação, tem estado por aí há milhares de anos. Mas eles não têm nada, fique ouvindo o que eu digo. Eles não têm nada. E ele disse, eu fiquei tentando entender porque eu sei que vocês são um povo que trabalha muito. Ele disse, e depois de estudar isso por 5 ou 6 anos, eu finalmente descobri, ele disse, sabe, depois de falar com o seu povo, eu finalmente descobri
que nós temos mentalidades diferentes. Não habilidades, mentalidades. Ele disse: a diferença entre nós é, quando vamos para uma cidade, pensamos diferente. Ele disse, por exemplo, quando o seu povo vai para qualquer cidade, vocês vão procurar um emprego. Ele disse, chineses nunca procuram empregos. Ele disse, quando chegamos na cidade, procuramos por um negócio. Ele disse, mesmo que tenhamos um emprego, não é isso que estamos procurando. Nós seguramos o emprego até que tenhamos o negócio. É um bom lugar para aplaudir, isso é uma revelação. Vem, esses caras entraram no quê? Na mentalidade do reino. Se você crê que deve seguir o tempo todo, vai seguir. E creia, há gente suficiente para guiar você. Eu decidi há anos atrás, em Baytown, quando eu tinha 13, eu decidi, não vai ser a Bretanha que vai governar, eu serei a Bretanha. Eu determinei há anos atrás que nenhuma rainha nasceu para governar sobre mim. Ninguém nasceu para governar sobre Miles. Você não nasceu, você não é bom o suficiente para governar sobre isso aqui. Você não tem o que é preciso. Apenas Deus pode governar sobre isso. Oh, estou realmente cheio hoje. Veja, e Satanás disse a Eva, você não é como Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer e dizer a você que está vendo pela televisão que você é como Deus. Deus não fez você a imagem de um cachorro, a imagem de algum macaco, a imagem de um chimpanzé, nem de nenhum tipo dessas ideias de evolução. Ele te fez como Ele. É por isso que eu não aceito que as pessoas dizem você tem uma igreja rica. Temos um mundo rico. E quando o mundo chega a nós, pomos roupas ricas. Alô, alguém? E ainda que estejamos no fundo do poço, olhamos para cima, andamos para cima, lutamos para cima. Por quê? Porque quando percebemos quem nós somos, somos exatamente como nosso Pai, Deus. Eu costumava ser um barramense. Eu tive que ser liberto do meu próprio país. Eu não sou um barramense. Primeiro, eu fui liberto. Eu sou filho de Deus, primeiro, que por acaso vive, sabe, Bahamas é abençoada com o privilégio de ter a mim depositado nessa pequena rocha. E veja o que eu faço com esse lugar, deixo ele um pouco mais bonito. Vamos, louve a Deus alguém. Isso é o que você é, você não está preso em ser um barramense. Você é um filho de Deus que aconteceu de ter um rótulo para abençoar as Bahamas. Dê ao Senhor outro aplauso, você é alguém. Aleluia, irmão. Não vá trabalhar amanhã com a sua cabeça baixa, com seus ombros baixos. Eu quero que você ande pelo resto da sua vida dizendo bom dia a todos. O filho chegou, o pai está lá em cima, alguém precisa de ajuda? Vamos, alguém louve a ele, diga amém. Amém significa que seja assim para mim. Rapaz, Deus diz, o meu reino pertence a você. Ele nos deu o seu reino sobre a terra. Que responsabilidade fantástica. Então nenhuma planta deve governar sua vida. Se você está fumando cigarros, pare agora. Não deixe uma folha governar sua vida, rapaz. Não faça isso. E vocês jovens, nem deixe ninguém encorajar você a deixar uma folha ser o seu mestre. A propósito, você não precisa lutar contra o uso das drogas. Isso está abaixo de você e deve estar aí abaixo de você. Você deve dominar essa coisa. Paulo diz, eu não serei dominado por nada. Eu tenho visto pessoas que tinham uma boa vida e então começaram a beber. Diziam que era social. E começaram a fumar. E diziam que era por pressão. E começaram a usar drogas. Diziam que era para aliviar. Que tragédia. E há aqueles que são controlados pelo sexo, lascívia. E alguns aqui ainda lutam contra essa. Como você pode ser controlado por uma indústria quando você deve governar o mundo? Alguns são controlados pelos genitais.
que é sujo e não fala nada. Tome o controle, seja o rei, até mesmo o rei dos seus genitais. Foi um bom lugar para dizer amém, vocês perderam. Se alguém diz, vamos para a cama e você não é casado, você diz, espera aí, eu não posso ir para a cama. Por quê? Eu sou um rei. O quê? Eu sou um rei. E o que isso tem a ver com ir para a cama? Bem, eu governo tudo. Como assim? Eu governo minhas cuecas e minhas roupas. Você tá me olhando engraçado? Essa foi boa. O garoto aqui pensa rápido, hein? Temos que falar diretamente com os jovens e com os idosos. Eu sei que isso não acontece com nenhum membro dessa igreja, eu sei. Eu estou falando de outras pessoas em outras igrejas. Nenhum membro dessa igreja vem aqui e diz, eu te amo, Senhor, e faz sexo antes do casamento. Eu sei que não acontece. Porque temos reis aqui. O Senhor falou com você? Conserte. Somos reis, irmão. Domínio. Sabe, eu estava pensando sobre a queda um dia desses, e o Senhor me disse isso e eu escrevi. Ele disse, Adão não caiu do céu, mas de um reino na terra. Deus me disse, ele cometeu alta traição e perdeu o controle das suas responsabilidades de governo na terra. Foi o que Adão fez. Adão entregou o contrato de administração para a terra a Satanás. Adão abdicou do seu trono de domínio e entregou todos os homens à escravidão do emprego de Satanás. Ele que deveria ser deposto foi posto. Aquele que deveria ser o governador foi governado. Aquele que deveria ser o vitorioso se tornou a vítima. E aquele que deveria ser o rei se tornou o súdito. Então, quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, Deus não perdeu somente filhos, ele também perdeu um reino na terra. Deus perdeu ambos. Por isso, quando Jesus veio, Deus na carne, ele tentou explicar o que aconteceu para nós. Ele teve que usar uma história para entendermos. Então ele disse, havia um pai que tinha 2 filhos. E um deles decidiu seguir o seu caminho, pegou o que ele queria e foi. E ele acabou num chiqueiro comendo comida de porcos. E um dia ele caiu em si mesmo e disse, meu pai é um rei com servos. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou dizer a ele, eu sei que eu baguncei tudo, mas deixe pelo menos eu ser um servo para comer boa comida. Pelo menos eu estarei na casa, mas deixe-me ser um servo. E não é maravilhoso? A história continua. Ele diz, quando ele foi, assim quando o pai o viu na estrada, ele correu para ele, o pai saiu correndo e o abraçou e o beijou e disse, meu filho que estava perdido, agora foi encontrado. E antes de o filho poder explicar onde ele esteve, e é assim que Deus nos trata, ele não quer saber o que você fez, quanto bebeu, quanto fumou, com quem dormiu, ele apenas quer que você venha. Ele disse, eu estou feliz que você está em casa, mate um novilho cevado, dê a ele um anel, traga uma roupa, traga os sapatos, vamos ter uma festa! Festa! Perguntaram por quê, ele disse, meu filho que estava perdido. Deus se empolga tanto, pois o seu filho voltou para casa. O problema é que nós aceitamos o contrato que o filho queria, não aquele que o pai deu a ele. Nós queremos ser servos do Senhor. É o que o cristão é. Um servo do Senhor. Cristo diz, eu não chamo vocês mais de servos, mas de quê? Amigos. Porque somos família. Sabe, Cristo é o seu Salvador pela circunstância, mas seu irmão por genealogia natural. É meio pesado. Nós
entendemos ele e o admiramos e nós o abraçamos mais como Salvador do que como irmão mais velho. Ele é o seu irmão mais velho. Ele também foi feito à imagem de Deus e ele é o primogênito do Pai. Ele foi a primeira amostra e todos fomos feitos à sua imagem, então ele é nosso irmão mais velho. E é por isso que em Hebreus capítulo 1 diz que, na verdade 2, ele diz que aquele que é o filho, esse também não acha estranho ou difícil nos chamar irmãos, porque somos família. Aquele garoto queria ser menos que família. Ele queria ser um servo. A sua mentalidade ainda estava afetada pelo chiqueiro. Ele veio de um ambiente onde ele não podia acreditar que poderia se tornar filho de novo. Eu vim gritar as boas novas a todas as 6 bilhões de pessoas assistindo ou ouvindo onde quer que estejam, que você é filho! Sabe, se você está perdido e você é meu filho, ainda é meu filho. Estar perdido não cancela isso. E assim é com todo ser humano. Por isso que o Evangelho do Reino são boas novas. São boas novas porque é uma mensagem enviada por papai para todos os filhos, dizendo a eles que podem voltar para o reino e serem filhos de novo com direitos plenos. É por isso que a primeira coisa que o pai pede não é uma roupa, ele não pede um sapato, a primeira coisa é um anel. Porque o anel era o símbolo de filiação e autoridade na família. E se você é filho, então o quê? Então a roupa é sua, naturalmente o armário todo é seu, e toda a comida e gado, tudo é seu, você tem que ter um anel. Entenda isso. E foi o que Cristo veio fazer. Cristo veio pôr um anel na mão de todos, pôr de volta em todos, todos estão em comunhão com o Pai, e então vamos voltar para casa. Hoje, Paulo mexeu meu coração em Romanos 12. E eu quero finalizar com isso, vamos continuar semana que vem. Paulo diz o seguinte, em 12, verso 2. Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam o quê? Transformados pelo quê? Pela renovação da mente. Com quem ele estava falando? Ele estava falando aos cristãos? Sim, crentes como nós. Ele disse, veja, embora sejam nascidos de novo, embora sejam salvos, vocês têm um problema mental. Ele disse, vocês têm o Espírito Santo, mas vocês não têm o Espírito do Espírito Santo. Vocês têm a unção, mas vocês não têm o Espírito da unção. E eu estou falando comigo mesmo também, eu tenho que lutar com isso. Eu fui um cristão e eu ficava reclamando do cristianismo. Alguém já fez isso? Eu dizia, sabe, eu amo Deus e tudo mais, mas por que a vida é tão terrível? Se Deus é um Deus tão bom, por que tem coisas ruins acontecendo comigo? Por que eu não dou certo na vida? Sabe, todo esse povo ímpio por aí pegando tudo que me pertence, e eu oro, eu creio, eu jejuo todo dia e eu não tenho nada. Sabe, Deus, o que há de errado? Deus disse, não há nada de errado com os ímpios. São apenas filhos e filhos que ainda não conhecem o seu pai. O errado é você, embora esteja salvo. O que há de errado é, você é salvo, mas tem problemas mentais. Então Paulo escreve isso aos cristãos, e no verso 1 ele diz o quê? Eu rogo, sabe, essa palavra é séria, olha. Eu rogo a vocês, eu imploro, ele estava implorando a eles. Paulo disse, eu rogo a vocês que apresenteis seu corpo como um sacrifício vivo. Administre seu corpo. Pare de beber e roubar e mentir e fumar e todas essas drogas. Administre seu corpo primeiro, ponha ele em ordem, por quê? Porque esta é a sua casa legal. Se você perdê-la, então você não pode fazer nada a seguir. Você não pode servir a Deus se você fica se acabando num monte de fumo. Você não cumprirá um grande ministério ou estará num grande negócio se aos 30 você tiver câncer de pulmão. Eu rogo a vocês, irmãos, que levem seu corpo à administração, que controlem o seu corpo e façam dele um sacrifício vivo. Sabe, isso é pesado. Um sacrifício normalmente é quando pegavam um cordeiro e amarravam suas pernas e o colocavam em cima e o cordeiro balançava e então faziam algo para pará-lo, cortavam a garganta. E o sangue escorria, pegavam o sangue e o levavam para o altar, e o cordeiro era queimado, na verdade ele era cortado e queimado, e o cordeiro era um sacrifício morto. Paulo diz, não. Paulo diz, nós não vamos te amarrar e te matar, você tem que ser vivo. Quando o seu corpo quer ir embora, você diz, ei, vem aqui.
Você não pode cortá-lo e matá-lo, então você mantém ele sob controle, entende? Não ligue para o seu ex-namorado, ele não é bom para você. Corte essa coisa. Pare de dormir com seu ex-marido ou sua ex-mulher porque não são casados. De novo, traga seu corpo à sujeição. Feche esses vídeos pornográficos. Pare de ver essas coisas. Traga seu corpo à sujeição. Não deixe nenhum garoto tocar seus peitos. E nenhuma garota tocar seus genitais, irmão. Você entrega seu corpo como sacrifício vivo, eu vou manter meu corpo puro. E eu digo a vocês, amigos, Deus pode ver tudo. Porque eu estou indo para aí. Eu não estou entendendo essa manhã. Deus não pode te abençoar se você sai por aí fazendo de tudo com seu corpo. Ele disse, traga seu corpo à sujeição. O dia é 28 de janeiro. Conserte hoje. Limpe-se hoje. Pare hoje. Tome a decisão hoje de viver limpo em seu corpo. Faça uma ligação hoje, ligue e acabe com isso. Diga, não venha mais aqui. Faça algo. Conserte. Traga seu corpo como sacrifício vivo. Então ele diz, não vos conformeis com a forma de pensar desse mundo, mas sejam quê? Transformados. Como? Pela renovação da sua mente. Temos que aprender a pensar de novo como reis. Reis. Temos que ter o espírito da realeza, a atitude da realeza. E é por isso que a coisa inteira do cristianismo, como você chama, na verdade se trata de liderança, se trata de governo, se trata de realeza. Não se trata de ser pobre, humilde, essas coisas. Se trata de tomar o controle de novo. Deixe-me terminar com um versículo que eu acho muito interessante. Esse verso se encontra em Mateus, podemos continuá-lo próxima semana. Diga ao seu vizinho, rapaz, o papai, o pastor está pregando bem, pregando bem. Glória a Deus, eu estou pregando para mim. Aleluia! Mateus 25, veja isso. Eu amo esse versículo. Amo esse versículo. Mateus 25, todos acharam? Vamos lá, eu quero que todos achem e leiam comigo. Isso é muito profundo. Mateus capítulo 25. Jesus está explicando ao povo como tudo isso deve terminar. E ele diz a eles, no capítulo 25 de Mateus, vamos ler do 34, o rei, eu gosto disso, ele disse o rei. Aleluia! O rei, glória a Deus. Vamos ler o verso 31, para ter um contexto. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, repita glória. O que é glória? Peso completo. Eu sei, isso é pesado, talvez você não entenda agora, certo? Sim, não é ótimo? Ele diz, quando o Filho de Deus vier no seu peso completo, ele diz, vocês ainda não o viram inteiro. Mas quando ele vier no seu peso completo, todos os anjos com ele, ele sentará aonde? No seu trono. Da última vez que o vimos, ele estava numa cruz, sangrando. Aquilo não foi seu peso completo, não foi a coisa real. Ele vem como um rei, num trono, num peso de glória celestial. Quer dizer, o céu vai mostrar sua glória completa. Uau! Todas as nações serão reunidas, incluindo as Bahamas, Jamaica, Barbados, América, Canadá, Inglaterra, Argentina, Chile, Suíça, Namíbia. Ele vai trazer todos. Meu Deus! Toda nação será reunida em minha presença. Veja isso. E ele separará as pessoas uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Veja, ele não disse que somos ovelhas e cabritos. Ele diz, da forma como o pastor faz isso, é a forma que ele vai fazer então. Você sabe como o pastor separa ovelhas de cabritos? Eu vou dizer como ele faz. Quando você vai para a terra de Israel, eu já fui muitas vezes lá. Eles ainda têm fazendas como tinham no tempo de Jesus, e eles têm muitos pastores por todo lugar com ovelhas, seguindo eles. E tem cabritos também. Então a forma como você separa cabritos e ovelhas é a seguinte. Veja, quando as ovelhas e cabritos saem para pastar, o pastor põe todos juntos. E eles estão todos juntos ali comendo a grama. Então todos juntos. Quando eles voltam para casa, para a fazenda, eles têm grandes lugares para pôr esses animais, cercas, tudo mais, e então o pastor faz algo. Ele fica diante da massa de ovelhas e cabritos, e ele não fica tirando uma por uma, porque ia levar 10 anos,
Sabe, os cabritos têm atitudes interessantes. Como o pastor separa a ovelha de um cabrito? Ele fica diante do rebanho inteiro de ovelhas e cabritos. E ele faz um som. Ele disse, é isso que eu vou fazer? Será feito com um som. As ovelhas diferem dos cabritos, então. Cabritos não seguem sons. Vocês estão ouvindo? Jesus fez as ovelhas e ele fez os cabritos e ele os conhece. Os cabritos, eles não seguem sons. Você tem que puxar os cabritos. Mas não precisa puxar ovelhas. Você faz o som. E elas conhecem a voz do seu mestre. Conhecem o som que ele faz. E quando ouvem o som, param de comer. E elas vão em direção ao som. E aonde o som vai, elas vão. E um dia, estávamos em Kibbutz. E então, lá vinham as ovelhas com o pastor andando. E é uma cena bela de se ver. É chocante, é bela cena, o pastor. Sabe, nós vimos e aquilo, sabe, nos marcou. É real. O pastor andando e ele nem olha para trás. E as ovelhas numa fila, todas andando atrás dele naquela terra sagrada. Eu disse, meu Deus, isso é um cartão postal. E ele veio ao nosso lado, porque estávamos ali com outras pessoas admirando o pôr do sol em Belém. E o pastor veio perto e adivinhe, o tempo todo que ele andava, ele fazia um som. Sem olhar para trás. E era o som daquele pastor específico para aquele grupo específico de ovelhas. Cristo disse, quando eu fizer essa coisa, eu vou fazer sons. Rapaz, falem comigo. Sabe, vocês todos aí sentados, eu não sei quem é cabrito. Nem todos estão ouvindo minha voz. Todos balançando um rum. Não sabemos quem está ouvindo o som da palavra do Deus a que servimos. Deus tem uma voz. Leia aqui. Ele diz aqui. E então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita. Leiam alto, por favor. Vinde a mim, benditos do meu quê? Pai. Tomem a sua herança, ou seja, seus direitos. O reino, o qual foi preparado para vocês antes do mundo. Vamos lá, fique de pé e dê um brado de vitória. Se você ouve a voz dele, bendiga-o com uma oferta de adoração essa manhã. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.